Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as eleições do México. E eu vou aproveitar, vou falar também das eleições da África do Sul. As duas coisas aconteceram nesse final de semana e a vitória foi da esquerda nos dois países, mas foi uma vitória que já era esperada, tá? Lá no México, a gente dá para tirar algumas boas lições aqui para o Brasil. Por exemplo, por que a esquerda está tão forte lá no México? Porque o AMLO, embora seja esquerdista, embora seja da laia do Lula, seja toda aquela coisa ruim do esquerdismo, ele tem pelo menos um grau de sensibilidade de não mexer na economia, talvez até por pressão dos americanos ali pertinho deles, né? Então o cara não fez déficit fiscal, não torrou dinheiro como se não houvesse amanhã, não fez essas lambanças econômicas que o Lula tem feito aqui. E é aquilo que eu falo para vocês, ainda bem que o Lula é burro, porque a verdade é que se o Lula tivesse alguma responsabilidade, tivesse um mínimo de discernimento, ia ser muito mais difícil tirar esse cara do poder aqui no Brasil, né? E veja, eu vou explicar por que o AMLO ter ganho lá no México é perigoso. Não foi ele que ganhou, tá? Ele já foi eleito duas vezes, então ele não podia concorrer pela terceira vez. Quem ganhou foi a candidata dele, a Cláudia Sheinbaum. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a África do Sul, que também a esquerda ganhou, mais uma vez um partido esquerdista muito forte lá na África do Sul, apesar do caos econômico completo lá, mas é porque lá realmente tem toda uma outra dimensão de briga racial e coisa e tal. De qualquer forma, foi uma vitória pífia, foi a pior vitória da esquerda na história da África do Sul desde o Apartheid, né? Essas notícias foram sugeridas por Super PEC da Liberdade, Joaquim Teixeira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, o México fez eleição nesse domingo agora, não temos ainda os resultados oficiais, vão sair no final do dia de hoje, mas já tem o que eles chamam lá de Quick Count, que é uma contagem, não sei se é boca de urna isso, não sei como é que eles fazem esse Quick Count, mas a previsão é que a ganhadora seja a Cláudia Sheinbaum, do Morena, que é o partido do AMLO, né, do López Obrador, que é o atual presidente. Então essa mulher aqui é extremamente esquerdista, mas assim, mais esquerdista, é a descrição da esquerda, cara. Para tu ter uma ideia, ela era professora esquerdista na faculdade, aí fez parte do movimento estudantil lá no México, né, todo aquele negócio de uni, não sei o que lá. Aí, meu amigo, ela foi para os Estados Unidos fazer doutorado, não sei o que lá, e fez parte do IPCC. Sabe aquele instituto que é feito para aumentar o medo das pessoas com mudança climática, aquele negócio todo, né? Que fala um monte de besteira, um monte de pesquisa fajuta e coisa e tal. Pois é, ela fez parte do IPCC lá nos Estados Unidos. Aí voltou para o México agora como política de extrema esquerda, extrema esquerda. E foi a candidata escolhida pelo López Obrador, que é de esquerda, né? A candidata de direita era a Xochitl Gálvez, eu não sei se eu pronunciei o nome dela correto aqui, mas era essa moça aqui, ficou bem aquém, né? E tem um outro candidato que é independente, do Movimento Cidadão. Eu confesso para vocês que eu não sou grande especialista em política mexicana, não sei qual é a dos outros aqui, mas as duas candidatas eram a da esquerda, extrema esquerda, e o pessoal da direita e da centro-direita, e acabou perdendo, a esquerda ganhando com muita facilidade, né? Mas é aquilo que eu falei, por que a esquerda ganhou lá no México? Porque o López Obrador, embora tenha toda a cartilha do Lula, todas as besteiras do Lula, apoiar palestino, apoiar Hamas, apoiar terrorista, gostar de ditadura, embora tenha toda a cartilha esquerdista de merda, inclusive algumas propostas de reforma extremamente sérias lá no sistema judicial do México, ele quer mudar a coisa toda, certamente para ajudar ele, não é para ajudar a direita, você pode ter certeza disso, ele quer mudar o sistema eleitoral do México completamente, quer mudar tudo. Até aqui ele não conseguia fazer isso porque ele não tinha a chamada supermaioria no parlamento. E isso é que é o ponto central da coisa. Embora ela tenha ganho, ela ganhou com quase 60% dos votos, ela não ganhou com 66% dos votos, que seria o necessário para a supermaioria. A gente não tem ainda os resultados para a Câmara e para o Senado, né? Então tem a Lower House aqui, que é a Câmara nossa, que é a Câmara dos Deputados nossa, e o Senado, né? Então, ou seja, a coalizão precisa de 333 cadeiras para ter a supermaioria. E aí poder aprovar todas as reformas terríveis que o partido Morena quer fazer lá no México, né? O Morena tem coligação com o PT de lá e com o PV de lá, que é o Partido Verde e o Partido dos Trabalhadores, né?
Então o partido dela é o Morena, mas tudo extrema esquerda. É o PSOL de lá. É o que eu falo para vocês. Eu também temo muito o PSOL aqui no Brasil. O PT, como tem as ideias antigas, as ideias erradas do Lula, antiquadas, eu não tenho medo do PT. O PT a gente tira de letra. O problema pior seria o PSOL. Por quê? Porque tem ideias um pouco mais modernas que o PT, tão danosas quanto, ideias mais modernas. E isso é um problema. Por exemplo, como eu expliquei, o Lopes Obrador lá aplicou toda a cartilha da esquerda, aquele negócio todo, não sei o que lá, favoreceu as gangues e os traficantes lá, né? O México já é hoje um país dominado pelo tráfico de drogas e coisa e tal, mas na questão econômica, na questão fiscal, na hora de gastar dinheiro, o cara foi comedido, se segurou, ele sabe que não pode torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, porque isso piora a economia. E no final das contas, eu sei que muita gente da direita, muitos conservadores se importam muito com a agenda de costumes e coisa e tal, e tem algumas coisas que eu concordo também nessa agenda de costumes, não é a minha prioridade, mas eu tenho algumas coisas que eu concordo e coisa e tal. Agora, o grosso da população se importa com economia. É economia, economia, economia. É o que importa. Se a economia está bem, não importa o resto. Se a economia está mal, também não importa o resto. Então, o Lopes Obrador teve essa vitória por lá. Isso serve como um aviso para a gente, né? E aqui a oposição, que é o PAN, o PRI, o PRD. O PRI, durante muito tempo, foi o partido do governo lá no México. E o pessoal não gosta muito do PRI. Dizem que o fato da candidata da direita ter perdido muito foi em função do apoio do PRI, muita gente é contrário a isso, né? Enfim, essa é a situação. O que a gente tem que torcer agora no México é para que a coalizão da Cláudia Sheinbaum não consiga todas as cadeiras aqui, né? A propósito, Cláudia Sheinbaum, ela é judia, sim, tá? É de uma minoria muito pequena de judeus lá no México. O México não tem uma população judia muito grande, mas o pai dela era do Partido Comunista Mexicano. Sabe daquela turma, daquela mulher da monocelha? Como é que era o nome dela mesmo? Esqueci o nome dela. Aquela turma do Partido Comunista lá do México, que fez a Revolução Comunista, que levou o Trotsky para lá. Pois é, a família dela é toda... Cara, ela é a comuna, né? Botaram a extrema esquerda lá. De repente, isso pode até ser uma coisa boa para o México, porque existe a possibilidade dessa mulher chegar lá e ela não ser tão responsável quanto o Lopes Obrador na questão do dinheiro e acabar ferrando o México completamente, queimando a esquerda por lá também, né? Mas vamos ver. Por enquanto, é o que eu falo para vocês. Eu temo mais esse pessoal da esquerda moderada, da esquerda mais nova, do que a esquerda antiga, a esquerda carcomida de velha do Lula, né? Então vamos ver, essa coalizão deles precisa de 333 votos na Câmara e 86 votos no Senado para ter a tal supermaioria e conseguir passar as obras, as reformas que o Lopes Obrador queria, e arrisca conseguir, tá? Ainda tem chance de conseguir, porque olha só, ela está com 60% dos votos para presidente, e tem os votos também para a Câmara dos Deputados, né? Então pode ser que ele consiga mais de 66% dos votos, que daria 333, e com isso eles teriam a supermaioria. Aí o México vai pro buraco completamente, né? Enfim, tá aqui a descrição, o pessoal do Globo fala um monte de... Que linda ela, como ela é linda, é a pessoa perfeita, família é de comunistas tradicionais do México, ela participou do IPCC, do negócio da mudança climática lá nos Estados Unidos, vai ser a primeira mulher presidente do México e coisa e tal, enfim... Estão elogiando ela como se não houvesse amanhã aqui, né? Vamos ver. Há males que vem para bem, né? Quem sabe ela entra para a turma do Lula e o pessoal lá do México sai da esquerda, né? Outro detalhe é que a campanha lá no México foi a mais violenta da história, com nada mais nada menos que 38 candidatos assassinados, né? É lógico, esquerda no poder, meu amigo, a coisa vira festa, né? Aqui no Brasil, o pessoal fez um escarcéu por conta da Marielle. Um absurdo. Não estou dizendo que justifique matar político de forma alguma. Ninguém merece morrer, né? Agora, políticos de direita aqui são assassinados às pencas e ninguém fala nada. E olha só como é que está no México. 38 candidatos assassinados, a maior parte de oposição. E aí você vê o problema disso lá, né? O México tem um problema seríssimo de infiltração das gangues de cartéis mexicanos, lá, os cartéis de drogas lá, né? Uma coisa está meio que ligada à outra, sempre, né? Na América Latina, esquerda e tráfico de drogas é praticamente sinônimo. Bom, um outro país que teve eleições também nesse final de semana foi a África do Sul, e o partido do Mandela teve o pior resultado da história. Ganhou,
Ganhou, tá? Ganhou. A esquerda ganhou de lá também. Mas foi o pior resultado da história. O que quer dizer isso? Ele não tem a maioria mais no parlamento da África do Sul. Pela primeira vez desde o fim do apartheid, ele vai ter que negociar com outros partidos para formar a maioria lá no parlamento da África do Sul. E isso não vai mudar muita coisa. Ele tem 40% das cadeiras e tem outro partido que tem uma coisa parecida, que deve fazer, por exemplo, o Partido Novo do Jacob Zuma, que é um ex-presidente, conseguiu 14%. Se fizer aliança com esse, já consegue maioria no parlamento, né? Então, mas isso mostra um enfraquecimento da esquerda na África do Sul. A esquerda ainda é muito forte lá. É aquela questão da inércia eleitoral do pessoal lá, né? Realmente a África do Sul passou por momentos terríveis na história deles, então eles têm uma resistência muito grande a outros partidos. Curiosamente, a imigração ilegal foi um dos temas da eleição na África do Sul, né? A África do Sul, com todos os enormes problemas que ela tem lá, ela ainda é economicamente mais forte que muitos vizinhos que tem ali na região. Então eles têm um problema de imigração também, de pessoas que vêm do Zimbábue, ali de Botsuana, de outros países ali no entorno, e que vão para a África do Sul, porque justamente ali ainda tem algum resquício de empreendedorismo, de você poder começar negócio e coisa e tal, então ainda tem esse movimento lá na África do Sul. Como diga-se de passagem, né? na América do Sul também temos esse problema aqui no Brasil. O Brasil, embora seja uma porcaria em termos econômicos, é menos porcaria que alguns vizinhos nossos, então a gente ainda tem problema de imigração de bolivianos e coisa e tal, enfim, né? Esse tipo de coisa acontece. Curiosamente, esse foi um tema lá na África do Sul, e o resultado foi que o partido do Mandela diminuiu de tamanho, continuou ganhando, ainda ganhou a eleição à esquerda lá, mas já está sentindo o efeito do desgaste da economia lá na África do Sul, que tem decaído bastante, né, já há bastante tempo no final das contas, né? Essa carta do racismo, da esquerda, das minorias e não sei o que lá, só funciona por um tempo. O comunismo sempre falha no longo prazo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.